Então, só para lembrar que paramos no item 3 da página 31, né? Havíamos terminado aí a página 30. No item 2 falamos sobre a segunda revolução industrial, né? A última partezinha que eu falei foi em relação às principais consequências da segunda revolução industrial. Isso está escrito lá na página 30. Quais são as consequências aí da segunda revolução industrial, pessoal? A concentração da produção, né, e do capital em poucos países e mega empresas, como está escrito lá na página 30, né, principalmente no caso da Inglaterra e no caso da França. Depois, a partir de 1870, também a Alemanha. E a Alemanha, a partir de 1870, que vai acabar rivalizando com a Inglaterra, né? Então, o que aconteceu foi que a Inglaterra, a França e depois a Inglaterra e a Alemanha foram os países que acabaram concentrando, né, a maior parte da produção mundial e do capital também, né? Ou seja, da grana, e não apenas da grana, porque capital aí não se entende apenas como dinheiro, mas como todo mecanismo que possa produzir e gerar riqueza, né? Então, a fábrica, por exemplo, pode ser, nesse contexto, considerado aí parte do capital. E esse capital acabou ficando muito restrito. Acho que no fundo do vídeo aí vai ficar aparecendo a galinha, né? Que as galinhas resolveram cantar. Esse capital e essa capacidade de produção ficou concentrada em alguns países, principalmente no caso da Inglaterra. E aí, como eu já adiantei, no período de Segunda Revolução Industrial, a produção vai chegar num nível tão alto que a Inglaterra sozinha vai produzir mais do que toda a Europa podia consumir, né? E por isso que a Inglaterra vai, ao longo do século XIX, antes mesmo da segunda metade do século, querer escoar os seus produtos para os países, né, periféricos, né? E, inclusive, foi por isso que a Inglaterra auxiliou a vinda da família real para cá em 1808, né? Final de 1807, início de 1808. Foi porque a Inglaterra queria escoar aqui no Brasil os produtos que ela estava tendo dificuldade de vender na Europa em virtude do bloqueio continental, ok? E o imperialismo, né? Ou o neocolonialismo, como é chamado o processo de colonização, tanto da África quanto da Ásia, pelos países mais ricos da Europa, né? A saber, aí, como eu estou dizendo, Inglaterra e França, e depois até a Alemanha tardiamente, porque a Alemanha só vai entrar no processo firme de revolução industrial lá a partir de 1870, quando a revolução industrial já estava consolidada na Inglaterra, na França, na Bélgica, né? Enfim. E agora a gente vai falar aí da concentração do capital e dos efeitos dessa concentração do capital, né, que vai formar grandes conglomerados, né, grandes empresas, e aí vão ter que ser criadas inclusive leis, né, para proibir algumas práticas, né, dessas grandes empresas, como a prática de combinar preços, por exemplo, né, que é a prática de cartel. Isso é muito comum, né, no caso de posto de gasolina, né? Não sei se já repararam, é muito comum que a gasolina, você vai em 10 postos e a gasolina está mais ou menos o mesmo preço nos 10 postos, né? Isso aí é quando grandes empresas acabam combinando o preço, né, para evitar a concorrência, tá? Mas vamos lá para a leitura da página 31, com a participação dos galos e galinhas ali que não param de cantar lá atrás. E eu imagino que vocês devem estar ouvindo aí. Então vamos seguir aí na leitura da página 31. O surgimento de megaempresas foi uma característica da segunda metade do século XIX e do início do século XX. Originou a designação empresas multinacionais. Existem 3 tipos básicos de conglomerados industriais ou financeiros. O primeiro deles é o holding, né? Isso eu acho que vocês vão ver melhor em geografia. O holding são empresas que controlam grandes complexos industriais de setores distintos com base na posse da maior parte de suas ações, né? Então, quando você tem aí o controle de grandes complexos industriais por parte de um único dono. Ou quando, por exemplo, sei lá, um cara muito rico acaba comprando as principais ações das principais empresas, né, para acabar sendo muito influente na economia, né? E isso
E isso, inclusive, pessoal, faz, aí é uma opinião minha, abrir um parêntese aí, né? E isso faz com que eu, por exemplo, eu considero que o capitalismo hoje, né, ele é injusto não por conta da mais-valia, não por conta do lucro, né? O capitalismo já foi muito criticado por conta disso, mas eu acho que na lógica capitalista é óbvio que alguém tem que ganhar um pouco mais e alguém, né, ganhar um pouco menos. Mas eu acho que ele é injusto por conta da questão de que as grandes empresas, de que o cara que detém um capital enorme, ele acaba tendo a capacidade de influenciar na economia de forma que um pequeno empresário, uma pequena empresa não consegue. Sacaram? Seguindo aí, então, falamos dos holdings, agora vamos falar dos trusts. Os trusts são grandes companhias que absorvem seus concorrentes ou estabelecem acordos entre si, monopolizando a produção de certas mercadorias, determinando seus preços e dominando o mercado. Então, isso também às vezes a gente vê isso acontecer, né? Quando tipo o Grand Marché, vamos imaginar que o Grand Marché, né, veja que o Vale d'Aça está concorrendo de forma, né, muito atraente e tal, o Grand Marché está perdendo cliente por conta do Vale d'Aça. Aí o Grand Marché vai lá e compra o Vale d'Aça, mantém às vezes até o nome do Vale d'Aça, mas agora o Vale d'Aça não é mais concorrente porque é o mesmo dono, ok? E cartéis, quando são grandes empresas que independentes umas das outras e produtoras de mercadorias de um mesmo ramo, no exemplo da gasolina que eu dei, que se associam para eliminar a concorrência, estabelecendo divisão de mercados e definindo preços. Ok? Bom, aí agora a gente vai falar um pouco das doutrinas sociais do século XIX. Deixa eu estava anotando um negócio aqui. Essas doutrinas sociais são teorias, são ideias, né, que muitos intelectuais, analistas da sociedade da época vão produzir para tentar criar uma sociedade menos injusta, uma sociedade que explorasse menos o trabalhador, né? Até porque naquele contexto do século XIX, lá na Europa, seja na Inglaterra, na França, na Europa de forma geral, o trabalhador ele não tinha garantia praticamente nenhuma, né? Então, hoje, se um trabalhador que tem carteira assinada e sofre um acidente de trabalho, ele vai continuar recebendo, né? Até que ele fique bom e possa voltar ao trabalho. E se ele não puder, ele vai se aposentar e vai continuar recebendo lá um valor referente ao valor de salário que ele recebia e tal. Naquele contexto não era assim não. Se o cara, tivesse cansado lá e desse um mole, a mão dele fosse triturada pela máquina, o patrão ainda ia ficar muito bolado, né? Não porque a mão do operário foi triturada, mas porque a máquina vai ficar parada um determinado tempo, né? E no sistema capitalista, tempo é dinheiro, enquanto a máquina está parada, o patrão está perdendo dinheiro, né? Porque a máquina não está produzindo. E esse cara que perdeu a mão, né, que sofreu o acidente, ele vai ou trabalhar sem a mão ou vai virar um pedinte na rua, né? Não existia um sistema de seguridade social, não existia, não leis que garantissem ao trabalhador uma série de direitos, né? E tudo isso vai ser conquistado ao longo do tempo, né, com muita luta, ok? Então as pessoas que viveram o século XIX e que viram o processo de revolução industrial, eles começaram a apresentar teorias, né, para criar uma sociedade mais justa, ok? Então eu comentei lá no primeiro vídeo, inclusive, que era muito comum que as mulheres e as crianças, né, eu não falei das mulheres, mas falei das crianças, elas fossem preferidas no trabalho das fábricas porque recebiam salários menores, né, e acabavam tendo uma capacidade de reivindicar menor também, né? Já que eram mais frágeis, né, entre aspas, aí dentro da sociedade. A criança, óbvio que é. E existiam casos de crianças de 7, 9, 10 anos que trabalhavam coisa de 12, 14 horas por dia. Né? Eu me lembro bem até de um relato de uma menina no parlamento inglês sobre a vida cotidiana dela. E assim, ela trabalhava 12 ou 14 horas por dia e ainda tinha que caminhar 1 hora para chegar no trabalho e 1 hora para voltar do trabalho. E aí ela falava que sofria muitas dores nas pernas e tal. Então o parlamento vai averiguar essa situação e a partir daí vai começar a criar leis que protegiam
o trabalhador. Mas é claro que também isso não vai acontecer por conta da benevolência do parlamento, né? Isso vai acontecer muito por conta da luta dos próprios operários que vão, né, de alguma forma ou de outra, se organizar para tentar melhorar a sua condição de vida. Ok? Então, durante o século XIX, o pensamento social foi marcado pelo surgimento de diversos projetos políticos e ideológicos. Essas ideias, seguindo aí no texto, está da página 31, essas ideias que passaram a circular na Europa chocavam-se com as transformações da economia capitalista e discordavam das condições de trabalho impostas aos proletários. Proletários é como se chamavam os operários, né? Prole de filhos, era muito comum que os operários daquela época tivessem muitos filhos, justamente porque não existia nenhum sistema de seguridade social. Então, a certeza de que você não iria ter uma velhice na rua, né, sem casa, era se você tivesse muitos filhos, porque, quer dizer, não era certeza, mas era assim, menos incerto, digamos assim, né? Então, se tinha muitos filhos, muito por essa lógica também, né? E até porque também não tinha controle de natalidade muito eficiente naquela época, né? A ciência ainda estava meio que engatinhando. Aliás, eu já comentei que foi no contexto da Segunda Revolução Industrial que houve um grande avanço na indústria farmacêutica, com a invenção de medicamentos que até então não existiam e que possibilitaram, inclusive, a chegada do europeu na África, porque era muito difícil para o europeu chegar e ficar e permanecer no território africano até o século XIX, até a Segunda Revolução Industrial, por conta de doenças tropicais africanas que matavam muito rapidamente os europeus, né? E aí só no século XIX, após a Segunda Revolução Industrial e o avanço da indústria farmacêutica, que o europeu vai conseguir adentrar no território africano com mais chances de sobreviver. Os antecedentes aí, vamos ver quais foram os movimentos que antecederam as principais doutrinas sociais do século XIX, como o socialismo e o anarquismo, que a gente vai falar mais adiante. O primeiro movimento é o ludismo, ok? Vamos ler aí na página 31. As primeiras manifestações operárias datam da primeira metade do século XIX, então 1810, 1820, por aí. Destacam-se 3 movimentos nessa época. O ludismo, na Inglaterra, né? Ludismo porque o seu idealizador teria sido um camarada chamado Ned Ludd, ok? Então, o ludismo que ocorreu entre 1811 e 1813. Né? Segundo esse movimento aí, os trabalhadores destruíam as máquinas em diversas fábricas em protestos à situação de exploração em que se encontravam. Esse movimento dos quebradores de máquinas ficou conhecido como ludismo devido ao nome do suposto trabalhador Ned Ludd. O governo, de base burguesa, reagiu com extrema violência, aprisionando e assassinando os seguidores aí do Ned Ludd. Okay? Então, o ludismo é um movimento onde os operários, inclusive aí na primeira imagem da página 31, mostra o movimento do ludismo, que é quando os operários chegavam nas fábricas com a marreta, né, com picareta e partia para cima da máquina, quebrando tudo. E aí quem olha pensa assim, pô, o cara tá doidão, destruindo a máquina facilita a vida dele, né? Mas para o operário daquela época, mais máquina na fábrica significava menos trabalhador. Aliás, até hoje é assim, né? Enquanto mais a indústria se mecaniza, menos se precisa da mão de obra humana, né? E aí, por conta da maior mecanização das fábricas, na Segunda Revolução Industrial, vai haver um número maior de desempregados nas cidades inglesas e os operários, sem muitas alternativas para recorrer à problemática do desemprego, eles acabavam de forma meio que irracional, entre muitas aspas, né, partindo para cima das máquinas, numa tentativa aí de melhorar a sua condição de vida, porque se não tivessem as máquinas, teria mais emprego, não é? teriam salários maiores e assim por diante. Segundo movimento é a Trade Unions, né? Que surgiram também nas primeiras décadas aí do século XIX, mais especificamente na década de 1820, quando as Trade Unions surgiram, que eram organizações sindicais que atuavam como entidades assistenciais, evoluindo para os sindicatos modernos. Então a Trade Unions era tipo uma vaquinha, onde os trabalhadores eles depositavam uma grana
E aí esse dinheiro ficava retido para, em caso de algum trabalhador se machucar, se acidentar e tal, ele poder usar esse dinheiro, né, em benefício dos trabalhadores incapacitados. Ok? Então, os próprios trabalhadores acabaram criando um sistema de seguridade social. E o cartismo, né? O cartismo foi um movimento já mais pacífico, inclusive cartismo é de carta, não é? Porque os caras que idealizaram esse movimento acreditavam que o melhor era pacificamente pedir às autoridades através de uma carta chamada Carta ao Povo, não é? O Carta do Povo, para que o parlamento votasse uma série de leis em benefício dos trabalhadores. Alguém quer falar aí, pessoal? Beleza. Bom, e o cartismo, né, na década de 1830, destacou-se também na Inglaterra o movimento de Carta do Povo ou cartismo, liderado por William Lovett, que promoveu o envio ao parlamento de um documento contendo solicitações das camadas populares como o sufrágio universal masculino, as eleições anuais e o pagamento para os parlamentares, visando permitir a participação do proletariado. Okay? A ideia era permitir que o proletariado pudesse concorrer às eleições no parlamento. Ok? Bom, então a gente já viu aí os antecedentes das doutrinas sociais, das principais doutrinas sociais, que é o socialismo e o anarquismo. E agora a gente vai ver o que é o socialismo, o que é o socialismo utópico e o científico, a gente vai diferenciar um do outro e vai ver o que é o anarquismo. Ok? Bom, então vamos seguir a leitura e qualquer coisa eu explico. Se houver dúvida, né, tô gravando, mas quem está ouvindo aí agora, na 802, né, só falar. Bom, o conceito de socialismo foi estabelecido por membros de origem burguesa, ou seja, por ricos, né, por burgueses, ou aristocrática, né, ou seja, de origem meio nobre, sensibilizados com a extrema miséria do proletariado. Ok? Então, o conceito de socialismo ele se universalizou aí a partir da própria burguesia que estava interessada em melhorar a condição de vida do proletariado. Inicialmente foi assim que começou. Okay? Apesar das ideias diferentes, tinham em comum a defesa de melhores condições de vida e de trabalho por meio da ação do governo ou da burguesia, sem contar com a liderança dos trabalhadores. Né? Então a burguesia queria meio que conceder alguns benefícios para os trabalhadores, mas até para evitar que eles se organizassem por conta própria e reivindicassem pelos seus próprios meios as melhores condições que eles tanto desejavam. Essa corrente do socialismo, mais tarde, passou a ser chamada por seus críticos de socialismo utópico ou reformista, por não reconhecerem nesses ideais crenças fundamentadas em condições materiais reais da sociedade. Galera, o que é utopia? Né? Para eu entender o que é socialismo utópico, eu tenho que saber o que é utopia. Utopia é tipo um sonho, algo que é um ideal inalcançável, né? Então, tipo, quando eu falo em paz mundial, é claro que eu acredito, é claro que eu defendo, mas eu sei, né, que é impossível ter paz no mundo diante das condições que a gente vive. Né? Então, utopia seria aí um sonho, uma quimera, uma idealização. Né? E o socialismo que nasce no seio da burguesia ou da aristocracia interessada em fazer reformas na sociedade, é chamado de utópico, né? Justamente porque para muitos ele é inalcançável, ele é inaplicável, ele é impossível de ser praticado. Ok? Os principais socialistas chamados de utópico foram Charles Fourier, o Robert Owen e o Louis Blanc. Né? O Charles Fourier ele defendeu a criação dos falancérios, fazendas coletivistas agroindustriais, né? Justamente para conseguir emprego para os desempregados, para aqueles que não tinham, né, terra para produzir. O Robert Owen experimentou a redução da carga horária e o cooperativismo, além da construção de moradias e escolas para beneficiar os operários de suas fábricas. Sua iniciativa fracassou diante das pressões e da falta de apoio da burguesia. Então ele meio que reduziu a carga horária de trabalho
não é? E construiu casas para os trabalhadores para meio que estimulá-los a trabalhar de forma mais pacífica, não é? mais ordeira e tal. Mas ele acabou não tendo muito sucesso porque a burguesia não ficou muito satisfeita com a ideia do Robert Alva. E o Louis Blanc, né, que defendeu as oficinas nacionais. Essas oficinas nacionais, inclusive, chegaram a ser usadas lá na França, que eram cooperativas financiadas pelo Estado e cujo lucro era dividido com os trabalhadores. Sua ideia chegou a ser usada na França, como eu acabei de dizer, né? Nem lembrava que estava escrito isso aqui, após a Revolução de 1848, mas durou pouco tempo devido ao rompimento entre liberais e socialistas. Então essa ideia de oficinas nacionais até chegou a ser colocada em prática, mas não durou muito tempo. Então o socialismo utópico é aquele socialismo que nasce no seio da burguesia, né? A burguesia que propõe reformas para aquela sociedade considerada injusta. Beleza? Agora, o socialismo revolucionário ou socialismo científico é o socialismo, né, defendido pelo Karl Marx, o barbudinho alemão que tanto gera confusão aí, né, na política, nos debates, enfim. Mas a questão que a gente quer falar aí é da teoria de Marx, né, a teoria socialista dele. Por que a teoria do Marx é chamada de socialismo científico, né? Porque, diferente dos socialistas utópicos, o Marx ele vai defender a ideia de que uma sociedade mais justa, de que uma sociedade menos desigual só pode ser construída pela consciência e pela atuação do próprio trabalhador, do próprio operário, né? Então, para o Marx, é impossível que uma sociedade mais justa se construa sem a participação do operário. E esse socialismo é chamado de científico, né? Porque o Marx, para desenvolver a sua teoria, ele partiu de uma análise objetiva da história, né? Então ele foi observar a história, foi analisar a história, foi ver a história antiga, e ele percebeu que ao longo da história, não é, da humanidade, desde o surgimento do homem até a história antiga, a história medieval e tal, ele percebeu que, segundo Marx, tá, pessoal, para ele a história era movida pela luta de classes, ok? Ele não dizia que essa luta de classes tinha que acontecer, ele dizia que ela acontecia o tempo inteiro. Ele dizia que a luta de classes era uma base, não é, elementar, assim, digamos, da sociedade. E ele dizia que sempre houve a luta de classes, não é? Lá na antiguidade era do escravizado com o livre, depois na Idade Média passou a ser do servo com o nobre, depois passou a ser do operário com o burguês, e as lutas de classes vão se aperfeiçoando, ou vão, melhor dizendo, nem aperfeiçoando, mas vão se modificando, né? Porque as classes sociais mudam, mas a luta de classes permanece. Então, para o Marx, é a luta de classes digamos, dinamizadora da evolução da história, né? E ele deu origem ao socialismo científico porque ele partiu de uma análise objetiva, de uma análise científica da história. Ele não partiu para suposições, para idealizações, ele partiu para a história, para a análise objetiva da história da humanidade, ok? Então, seguindo na leitura do item 4.3, para a gente terminar aí a nossa aula de hoje, porque aí eu vou deixar a próxima parte para um outro vídeo, né? E para a próxima aula, no caso. Aí vamos ler aí o socialismo revolucionário do Marx. Diferentemente do socialismo chamado de utópico, o socialismo revolucionário propunha mudanças sociais mais profundas e por meio da liderança dos trabalhadores. Então, para o Marx, era através da liderança dos trabalhadores que se construiria uma sociedade mais justa. Os líderes desse pensamento foram Karl Marx, né, de 1818 a 83, e o Friedrich Engels, de 1820 a 95. Né? O Engels era um amigo, né, do Marx, e que produziu a teoria do Marx junto com ele. Né? O Marx não produziu sua teoria sozinho. Essa corrente se auto-intitulou socialismo científico, em oposição aos seus predecessores, ou seja, em oposição àqueles que vieram antes do Marx e do Engels.
A doutrina também ficou conhecida como marxismo e se originou no livro O Manifesto Comunista, de 1848, né, que é um livro pequenininho, e se consolidou na obra O Capital, de 1867, que já é uma obra maior e mais complexa. Esse movimento, junto com o anarquismo, caracterizou a luta operária a partir da segunda metade do século XIX. Com base em um estudo da evolução histórica das sociedades humanas, ou seja, o Marx foi analisar a história das sociedades humanas. Aí que ele concluiu que as mudanças ocorriam a partir do conflito entre dominantes e dominados, o que ele chamou de luta de classes. Ok? Então, o mais correto não seria nem dizer que ele pregava a luta de classes, ele dizia que a luta de classes era algo existente na sociedade. Um exemplo é a crise do feudalismo, fruto da revolta dos servos contra os senhores feudais que permitiu a gradual passagem ao sistema capitalista. Disposto a derrubar o capitalismo e buscar a igualdade social, daí o termo socialismo, Marx pregou a luta de classes, né? Na verdade ele não pregou, ele disse que a sociedade era uma luta de classes, era movida por uma luta de classes, como eu já disse, entre o proletariado e a burguesia. Desenvolveu também o conceito de mais-valia, né? Eu depois explico melhor o conceito de mais-valia, mas grosseiramente a mais-valia é o valor que o burguês retira de lucro, né? Então, o operário, vamos supor, está produzindo, sei lá, 10 mochilas durante um dia. E aí, cada mochila, para ser produzida, gasta o equivalente a R$10, mas ela é vendida a 100. Então, tem um lucro aí de R$90 em cada mochila, né? O burguês vai tirar, sei lá, mais R$10 para pagar o operário, né? Então, de 10 mochilas que o cara produziu, vezes R$10, ele vai ganhar um salário de 100 reais por dia para produzir as 10 mochilas. Mas o operário ficou aí com cerca de 800, né? Se eu já não me perdi na conta, porque ele gastou 10 de matéria-prima, 10 a cada mochila ele dá para o operário, e os 80 restantes ele coloca no bolso, né? Que é o lucro dele. Então isso aí seria a mais-valia. Depois a gente volta a falar disso. Desenvolveu também um conceito de mais-valia, que era a diferença entre a riqueza produzida e retida com os patrões e o salário recebido pelos trabalhadores. Para ele, os trabalhadores deveriam derrubar a burguesia do poder e estabelecer a ditadura do proletariado, um governo liderado autocraticamente por trabalhadores e imbuído da missão de implantar a igualdade social, eliminando a propriedade privada dos meios de produção, o lucro e a desigualdade. É importante observar que existe uma diferença entre o socialismo e o comunismo, pois o socialismo não era um fim, mas um meio de atingir uma sociedade igualitária, né? Que aí é alcançada só no comunismo. Já o comunismo é o estágio onde existe a igualdade entre as pessoas e o sistema de classes, né? Bem como o próprio Estado. O próprio Estado deixa de existir no comunismo, né? Então, o socialismo é como se fosse uma etapa anterior ao comunismo. Ok? Bom, é isso. Até aí. E a próxima parte a gente vai ver depois.